Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live de RT na prática. Isso mesmo, pessoal. Toda quarta-feira eu venho aqui às 19h30 em ponto para fazer a nossa live de consultoria online aqui. Qual que é a ideia? Mas antes deixa eu me apresentar, já que eu vou explicar como que funciona essa live para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a professora Cibele, sou especialista em escrituração de processos trabalhistas no E-Social e ensino profissionais de DP e profissionais que não são de DP também, mas querem aprender a escriturar processos trabalhistas no E-Social, a executar esse procedimento de forma segura, de forma correta, a fim de ajudar as empresas e ter aí um diferencial no seu currículo, podendo exercer uma nova área de atuação que, originou ali dos eventos do E-Social. Então, hoje todos os processos praticamente que são julgados no Brasil, processos trabalhistas, têm que ser escriturados no E-Social, com emissão de guias via DCTF Web, FGTS, horas na Cefip, em alguns casos FGTS Digital, e o pessoal tem muita dificuldade de fazer esse serviço e aqueles que se especializam, aqueles que se aprendem, que estão aprendendo, saem na frente e aproveitam aí as oportunidades que o mercado traz. Então, se você está aqui me seguindo, se você segue meus conteúdos, é porque você tem interesse nesse tema. E para você, então, é muito importante participar aqui comigo todas as quartas-feiras, porque aqui eu trago um conteúdo prático ajudando alguém que está aí assistindo a fazer uma consultoria, tirar uma dúvida pontual aí de algum processo que você está escriturando, está travado por alguma questão. Aproveita que é hoje, gente, tá? A ideia da live é trazer alguém aqui ao vivo para conversar comigo e tirar uma dúvida e todo mundo poder aprender juntos. Olha só que legal. Quem tá por aqui, já me dá um oi, compartilha essa live, avisa o pessoal que eu tô ao vivo, esperando aqui alguém me acionar, alguém dizer aqui que tem uma dúvida, que quer conversar comigo para eu poder chamar. Bora? Já vi algumas pessoas por aqui. Luciene, Fernanda. Muito bom, gente. Vamos aproveitar aí. Quem quiser conversar comigo, já me avisa aqui no chat, tá? Que aí eu já vou ficar esperando você fazer a sua solicitação pra gente fazer esse bate-papo rápido, hein? Que não é nada demorado, não. É um bate-papo rápido de 30 minutinhos, mas um bate-papo que é assim, ó, ali, ó, né? Na dor, naquilo que você tá precisando realmente aprender. Gente, também aproveitando aqui, enquanto o pessoal tá chegando, eu tenho um grupo no WhatsApp, é um grupo de estudos, um grupo onde você pode receber ali notificações, informações, né, de conteúdos novos que tá saindo aqui no Instagram. Quem quiser entrar no grupo para receber as novidades, as informações referente aos eventos de processo trabalhista e tudo que for relacionado, aqui na minha bio tem o link, é só você clicar e entrar, tá? Serão todos muito bem-vindos por lá também. Quero saber se tem alguém aqui de vocês que quer aproveitar que eu tô aqui à disposição para essa meia horinha aí, 40 minutinhos no máximo, e quer fazer uma consultoria ao vivo e gratuita, né? Que é mais importante. Bora? Quem quiser participar. Eu acho que a Luciene, semana passada, se eu não me engano, tentou entrar, mas não conseguiu. Ah, Lu, a Lu tá na turma 6, né? Mas não sei se era você que tentou entrar semana passada para conversar comigo. Tem direito a acessar o grupo do WhatsApp e é para qualquer um, aluno, não aluno, para qualquer pessoa, tá? E por falar em formação, nós estamos aí com a turma 7 já, que eu fiz a aula inaugural com o pessoal ontem, muito legal, uma turminha muito boa. E quem tiver interesse aí de entrar na lista de espera, de vir para as próximas turmas, pode também chamar aqui no direct, tá? A gente faz o contato, preenche um formulário e te avisa aí quando a gente estiver
com a próxima turma, né? Com as inscrições abertas, tá? Dúvida de processo trabalhista, gente. Quem tem aí alguma dúvida e quer conversar comigo, não precisa ter vergonha. É só fazer a solicitação. Poxa, Lu, que pena. Semana que vem vai dar certo. Né? Semana que vem você vem de novo. Bora bater um papo. Quem quiser deixar a dúvida também aqui, tá? No chat. Se eu achar que é uma dúvida muito interessante, eu já faço o convite aqui para você entrar. E aí, pessoal, como é que vocês estão com os processos? Lembrando que, né, os processos trabalhistas também têm um impacto muito relevante, muito importante na DIRF. Então, já passou, né, do momento de fazer revisão, de fazer auditoria nos processos que foram escriturados no ano de 2025, para ver se está tudo certinho, se foram informados todos os rendimentos. Eu falo isso porque eu tenho feito bastante consultoria e nas consultorias a pessoa entra ali achando que a maior dificuldade é a guia, né, a emissão da guia, quero emitir. A hora que eu começo a falar ou olhar a questão dos lançamentos dos rendimentos, por tipo de rendimento, aí dá aquele estalo, falando, nossa, eu acho que eu fiz tudo errado. Então, tomem bastante cuidado com isso, que agora começam aí, né, as declarações de imposto de renda e entender para daqui para frente começar a fazer os lançamentos direitinho, né, gente? Isso é muito importante também. Fora tantas outras polêmicas que a gente tem aí relacionado ao tema. Que bom, Lu, que bom que você está assistindo. Isso mesmo, mulher, tem que... eu gosto de gente assim, que gosta de participar de tudo, de assistir, né? Cada dia que a gente assiste, mesmo sendo o mesmo assunto, a gente aprende alguma coisa diferente, alguma coisa nova, né? Tem aí um insight, uma visão diferente de algo que às vezes a gente acha que sabe, mas vendo outra pessoa falar ou através da dúvida de alguém, a gente tem enfim, né, uma visão diferente, nova daquilo que a gente acha que já tá, né, que já tá redondinho ali na nossa cabeça. Então é muito importante a gente participar mesmo, do máximo que a gente conseguir. Em um reconhecimento de vínculo de um autônomo, precisa fazer o S2501 se já recolheu o INSS? Tá, então foi reconhecido o vínculo, né? Não é o caso de um TSVE, correto? Teve que fazer o contrato de trabalho, tudo bonitinho, Luciene. Né? Porque aí a gente ficou meio confuso aqui, se é um reconhecimento de vínculo ou se o juiz reconheceu uma prestação de serviço apenas, né? Que daí no caso é um TSVE. Mas seja um reconhecimento de vínculo ou seja um caso de TSVE, que é de um trabalhador sem vínculo, se já recolheu o INSS, sei lá, através de uma guia judicial, por exemplo, tem que ver a questão da guia, não precisa fazer nada no 2501, se já foi recolhido. Mas tem que ver se teve verbas pagas, que é o que eu estava falando aqui, né? Para a questão da escrituração da DIRF, seja TSVE, né? Que é contribuinte individual, autônomo ou trabalhador com vínculo, teve verbas pagas, tem que fazer 2501. Então, você precisa sempre avaliar o S2501 sobre esses dois aspectos, né? Escrituração da Previdência para emissão de guia e escrituração da DIRF. Se você teve que fazer 2.200, então foi um reconhecimento de vínculo, né? Foi um reconhecimento de vínculo, então estava sendo considerado pela empresa como um autônomo e acabou tendo ali judicialmente o reconhecimento de vínculo. Ok, né? Reconheceu o vínculo, talvez no 2.200 por conta de ter que emitir a multa rescisória, né? Pode ser que seja isso, por isso que não reconheceu no 2500. E se recolheu o INSS de outra forma, que não será pela DCTF Web de RT, teve verbas pagas dentro desse processo? Direto na conta do reclamante ou do advogado? Se sim, aí tem que fazer esse lançamento no 2501. Ok?
Mais alguma dúvida? A ideia é chamar alguém para conversar um pouquinho aqui, gente, sobre uma dúvida de processo trabalhista, tá? Se tiver alguém aí interessado em entrar, me avise aqui no chat, por favor. Enquanto isso, vou vendo aqui as dúvidas que estão sendo colocadas. Se for um TSVE sem vínculo, né, que não teve o reconhecimento de vínculo, como é calculado o INSS? Aí vai calcular como quando você faz um RPA de um autônomo. 20% da parte da empresa, se a empresa tem tributação do INSS patronal, recolhe os 20%. Quando você gera um RPA, né, que a empresa é lucro presumido, lucro real, enfim, anexo 4, você recolhe os 20% e retém 11% do valor da prestação de serviço do mês, certo? Limitado ao teto de contribuição, né? De acordo com a tabela da época em que houve essa prestação de serviço. Então, aí precisa fazer o recolhimento como autônomo, 20 e 11. A empresa é do Simples, na época, né, era do Simples também, não tem recolhimento patronal, somente os 20%, ok? Quer conversar um pouquinho então, Lu? Rapidinho? Vem aqui se apresentar pro pessoal. Pode pedir aí. Pode fazer a sua solicitação, que eu já te aceito aqui. A gente conversa um pouquinho. E aí, se você precisar sair, não tem problema. Só me avisar. Tá? E tem tido muitos processos, né? Muitos acordos que têm vindo da Justiça com o pedido, né, do juiz para recolher o INSS sobre o montante do acordo no caso do não reconhecimento de vínculo, no caso de TSVE, por conta do tema 310. Né, do ano passado, o entendimento aí do TST, que já faz menção à lei, né? Já existia isso na lei, a gente tem todo o embasamento legal, mas os juízes não seguiam muito, então não se recolhia, a previdência raramente acontecia. Agora, pelo menos para mim aqui, o que está chegando de processo de TSVE, está chegando com a menção do tema 310. Não sei se vocês têm percebido isso também. Aí, o que você faz? Você tem que recolher o INSS sobre o montante do acordo, independente da natureza das verbas. Independente, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas é isso mesmo, a regra é essa. Vou aceitar aqui a Lu para a gente conversar aqui uns 10 minutinhos. Vamos ver se vai dar certo. Já te aceitei aqui. Oi, tá me escutando? Olá, tudo bem? Tô Tudo sim. bom? Eu tô numa clínica. Não, mas olha só pra você ver, é isso aí mesmo. Eu tô, Correta, não importa onde está, mas vou participar. eu tô aguardando me chamarem. A minha dúvida é o seguinte. Prazer primeiro, tá? Muito bom ter você Prazer. aqui. Já te conheço ali, né, das aulas. Obrigada. Ixi, acho que saiu. Não, voltou. Mas assim, não conversamos ainda, são nós duas, né? Muito bom ter você por aqui, sempre participando aqui, né, com a gente. Isso é muito bom. Mas diga, mulher, se apresente, diga pro pessoal rapidinho o que você faz, de onde você é. Bom, Que aqui todo mundo vai te ver, depois vai ficar salvo lá no feed, e aí a gente conversa. eu sou a Luciene, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu sou analista de departamento pessoal, mas eu fui demitida em novembro, mas vamos aí, né? Tentando uma nova profissão. Lá teve um processo, a pessoa ela era autônoma, mas como ela cumpria horário, ela jogou na justiça e foi reconhecido o vínculo. Aí eu tive que fazer o 2200. Isso é só para eu tirar a dúvida. Nesse caso, foi recolhido o INSS dela, já. Né? Do período reconhecido. Como autônoma. Não, lá atrás, quando ela prestou
Serviço foi Ela recolhido. prestou serviço de X a X, sei lá, de um período ali de 12 meses, um exemplo, e nesse período a Isso, empresa gerou o RPA para ela e recolheu o isso, INSS. isso. Aí, nesse caso, como que fica o INSS no 2501? Isso que é a minha dúvida. Se Tá. ela já foi recolhido 11%. Tudo bem, eu vou fazer o 2501 para gerar a DIF, o imposto de renda, se for o caso, mas e o INSS, já que já foi recolhido uma parte? Foi recolhido, só que no código, né, na categoria de autônomo. Sim. Aí o sim. juiz reconheceu o vínculo, teve que fazer, né, o contrato, Isso. reconhecer ali o contrato de trabalho, para aparecer na Isso. CNPS e tudo mais. E uma pergunta que eu te faço. Nessa ata, nessa sentença, veio a solicitação para recolher o INSS do período reconhecido? Eu não lembro. Não lembro. Mas se fosse o caso, Eu entendo que tem que, independente de ter sido recolhido, foi recolhido errado, né? Foi recolhido errado. aí a empresa pode pedir o estorno daquela época. A empresa teria que pedir, porque você recolheu lá como autônomo, mas de repente você tem que vir e fazer. Vamos pensar na nossa tratativa de folha, tá? Aham. Né? Nossa, sem querer estava lá considerando a Vou ter pessoa, que você vai interromper, ter que me entrar. Não, chamar. mas tudo bem. Mas aí você continua, depois eu assisto. Isso, Tá? E obrigada, continua a tá? Fica com explicação, eu Deus. vou. Eu vou explicar aqui Beijo. pro pessoal e depois a gente se fala. Semana que vem você volta. Tá, Vai tchau, com Deus. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Olha só, gente, tá vendo? Tem gente que tem vergonha, né, de entrar, de conversar, às vezes tá em casa, né, acha que não tá bem arrumado. Mas olha só, ela quis entrar, conversar, não importa onde ela estava lá na sala, na clínica, esperando para ser chamada para fazer o exame. Mas isso que é legal, né? É a pessoa não ter, né, não ter vergonha. E aí assim vai. Mas vamos lá, que eu entendi do caso dela, né? Quero ouvir aí a opinião de vocês também, quem tá aqui participando comigo. Você fez um recolhimento de um autônomo e, de repente, esse autônomo virou um empregado. Né? Então, como empregado, é outro recolhimento, outra tabela. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? O advogado pode tentar fazer de uma forma, né? Outra esse abatimento, mas para a Receita, a partir do momento que você reconheceu um vínculo, gerou a necessidade, a não ser que ultrapasse o teto, né? Não sei qual que é o valor desse salário, dessa prestação de serviço, né? Por conta de múltiplos vínculos. Mas caso não aconteça, gerou um outro débito ali, porque reconhecer o vínculo é obrigatório por lei. Então a gente tem lá, né, no decreto da Previdência 3048, na lei, que tem que ser feito o recolhimento previdenciário daquele período, mesmo que o juiz não peça, né? Se ela recolheu na folha, porque quando você recolhe errado, em duplicidade, através da guia de DCTF Web de RT, você não consegue fazer perde-comp, né? Até a Veiga está colocando aqui. Mas se recolheu o que foi recolhido, a meu ver, da folha, dá para retificar, né? Fazer a retificação da folha da época e gerar esse crédito e aí fazer perde-comp, pedir uma restituição via administrativa. Para mim, isso é perfeitamente possível. Mas aqui no processo trabalhista tem que fazer os recolhimentos devidos. Olha para vocês verem, gente, cada situação que aparece, né? E assim, processo trabalhista é uma caixinha de surpresa e cada um vem trazendo, né, nuances diferentes, situações diferentes, que às vezes a gente nunca viu e nunca se deparou. Por isso que é importante para quem está, né, nesse meio, está fazendo esse serviço, estar sempre num ambiente onde é falado sobre isso. Porque cada um tem uma história e tem um processo diferente para contar. Eu vejo muito isso, a gente vivencia muito isso nas nossas aulas ao vivo da formação. Que as aulas gravadas, cada um assiste no seu tempo, né? Faz ali o seu cronograma. Mas nas aulas ao vivo é cada um trazendo uma história, um processo diferente, e ali a gente consegue debater, né? E desenhar a melhor solução. Então é muito interessante. Mas é isso mesmo. Para mim aqui a situação da Lu é essa. Depois ela vai assistir, né? E aí vamos ver se ela concorda, né? E orienta a empresa a fazer dessa forma. Bom, pessoal, eu acho que não tem mais ninguém aqui por hoje querendo entrar para fazer a consulta. Já chamei a Luciene, a proposta da live é chamar sempre uma pessoa para poder conversar aqui.
Se alguém tiver mais alguma duvidazinha pontual aqui, coloca que eu respondo, tá? Sem precisar te chamar. E aí nós vamos encerrar e eu já deixo marcado com vocês para a próxima quarta-feira, às 19h30. Não se esqueçam, hein? Já coloca aí celular para apitar, né? Para toda quarta-feira vocês se lembrarem de entrar aqui e conversar um pouquinho comigo. E participar também, interagir aqui no chat. Muito bem. Bom, pessoal, acredito que aqui ninguém mais tem dúvida. Vou abrir uma caixinha de perguntas entre hoje e amanhã também, para deixar ali no meu stories para vocês, né? Se surgir alguma dúvida, colocar ali para eu poder responder. Eu faço isso toda semana também. Agradeço a participação de vocês. Não deixem de entrar ali no nosso grupo do WhatsApp. Muito importante, né? Vocês receberem aí essas informações, essas notícias, né? Posts novos ou vídeos que eu coloco aqui, muito importante. E quem quiser, né? Quem tiver interesse aí em algum outro tipo de contato, de serviço, de consultoria, chama ali no nosso direct que a gente já direciona vocês, ok? Obrigada pela participação de vocês. Vamos ficar firmes aqui toda quarta-feira, né? Tenho certeza que cada vez mais e mais pessoas estarão aqui com a gente, no intuito, né, com o objetivo de trazer conhecimento, compartilhar conhecimento de vocês e fazer aí vocês despertarem para esse novo, né, esse novo conhecimento que eu tenho certeza que pode mudar aí a carreira de vocês, assim como mudou a minha. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima quarta, pessoal. Tchau, tchau.